Olá pessoal, meu nome é Ana Paula Caldeira, eu sou registradora civil de pessoas naturais em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu vou trazer para vocês um tema super interessante, que é a questão da alteração de nome dos transgêneros nos cartórios de registro civil de pessoas naturais, que a partir de agora a gente vai falar, até para facilitar a nossa fala, cartórios de RCPN. Em especial a gente vai tratar do provimento 73 do CNJ, mas antes de falar sobre isso, a gente tem que entender como funciona essa questão, fazer algumas definições conceituais, quem são transgêneros, o que é gênero, para a gente ingressar propriamente no tema. Bom, antes da gente falar de transgêneros, a gente precisa entender o que é gênero. O que é gênero? Quando uma pessoa nasce, no momento do hospital, no momento do parto, a partir de uma análise visual, não é feita uma análise de DNA ou cromossômica, nada disso, a partir de uma análise visual se define aquela pessoa, o médico, ao preencher, a pessoa do hospital, ao preencher a declaração de nascido vivo, vai, a partir da análise visual dos genitais daquela pessoa, vai definir o sexo daquela pessoa, o gênero, como feminino ou masculino. E aí, uma vez sendo definido no hospital o sexo daquela criança, o gênero daquela criança, os pais levarão a declaração de nascido vivo a um cartório de registro civil, onde será feito o registro de nascimento, identificando aquela pessoa pelo sexo dela, pelo gênero biológico. E aí sim vão ser inseridos elementos, dados, nesse registro de nascimento, como local de nascimento, o nome dos pais, e a partir do sexo biológico será escolhido um nome para aquela criança, naturalmente correspondente ao sexo biológico. Essa é a regra. E a partir daí a pessoa desenvolve a sua vida, mas em alguns casos é possível que, definido esse gênero, haja uma inconformidade entre o sexo biológico e a identidade psíquica daquela pessoa. A regra é que o psicológico, a psique daquela pessoa esteja em congruência, em consonância com o sexo biológico. Então, vamos traduzir isso. Via de regra, o que acontece é que há uma perfeita identificação, uma congruência entre o sexo biológico com a identidade psicológica. Ou seja, o psique daquela pessoa está alinhado ao sexo biológico. Vamos traduzir isso. Uma pessoa que nasceu e foi identificada biologicamente como sendo do sexo feminino, a regra é que a mente dela, o psicológico dela, ela se identifique como sendo daquele sexo feminino. Então, ela age como uma mulher, pensa como uma mulher, toda a sua vida é desenvolvida como sendo uma mulher. E como do sexo masculino é a mesma coisa. A criança nasce do sexo masculino, é identificada biologicamente como sendo do sexo masculino e o psique dela está em congruência, está em conformidade com aquele sexo que a natureza atribuiu, aquele sexo biológico. Mas em muitos casos é possível que não haja um alinhamento, uma conformidade entre o sexo biológico e a identidade, a forma como a pessoa se vê e se coloca no mundo, como se enxerga na sociedade. Em muitos casos, é possível que a pessoa não aceite, haja um inconformismo, uma desconformidade entre o sexo biológico, o sexo natural, e o seu íntimo, a forma como ela se enxerga, a forma como ela se insere na sociedade. Então isso começa a criar uma série de conflitos. É o que se chama de transgênero, que desde logo é importante a gente fazer uma distinção conceitual, que transgênero, que a palavra desse trans, esse prefixo trans significa além de, que ultrapassa, que suplanta o gênero, que é exatamente isso. O transgênero, ele tem uma psique, uma identidade que vai além aquele sexo biológico com o qual ele nasceu. Mas isso nada tem a ver com orientação sexual.
Antes de a gente falar sobre isso, é importante eu dizer que aqui é uma exposição que vai ter por fim falar sobre as questões jurídicas. Então eu não vou, evidentemente, até porque está fora da minha seara, entrar em questões psicológicas, sociológicas e mesmo médicas que envolvem toda a questão do transgênero. Isso realmente ultrapassa a minha área de conhecimento. Mas a gente precisa fazer esse panorama para a gente entender do que estamos falando. Mas então, voltando, o transgênero, essa situação do transgênero, nada tem a ver com orientação sexual, que significa a atração que aquela pessoa tem, a atração sexual que desperta naquela pessoa. Que a pessoa pode ser heterossexual, ou seja, ela tem atração por pessoas do sexo oposto, homossexual, tendo atração por pessoas do mesmo sexo, ou mesmo bissexual, pessoas que têm atração por pessoas de ambos os sexos, ou até assexual, pessoas que não têm esse despertar da sexualidade. Então, não estamos falando sobre isso. O transgênero tem a ver com uma questão psicológica, médica também, e que vai além, ultrapassa essas questões de orientação sexual, certo? Não é disso que estamos falando. Embora a gente tenha dito que o provimento é uma novidade, trouxe avanços a esse tratamento jurídico dos transgêneros, a existência de transgêneros não é uma novidade. Essa situação certamente existe desde há muito, desde que o mundo é mundo. O que acontece é que essas pessoas, elas viviam numa situação de invisibilidade, o ordenamento jurídico não dava um tratamento adequado, e o que aconteceu é que essas pessoas passaram com o tempo a adquirir necessariamente e merecidamente uma visibilidade, houve um empoderamento, para utilizar uma palavra até moderna, da moda, um empoderamento dessa categoria de pessoas dos transgêneros que passaram a merecidamente reivindicar os seus direitos e pleitear um tratamento merecidamente digno de acordo com os direitos fundamentais. Então, é isso que é novidade, é esse olhar do direito sobre os transgêneros, tá? O que acontece também é que a partir que a ciência foi evoluindo, que as técnicas da medicina foram evoluindo com as novas cirurgias de redesignação sexual, que é o nome que se dá, o nome técnico para o que se chama popularmente de cirurgia de mudança de sexo, paulatinamente o direito foi tendo que se adequar e acompanhar essas mudanças sociais. Se entende que hoje a nova conquista da ciência, juntamente com o alcance das liberdades individuais, trouxe à tona o que se chama de um novo direito de escolher o sexo, tá? Então vamos fazer um panorama até para a gente se situar cronologicamente como é que isso se deu no mundo. A primeira cirurgia de redesignação sexual no mundo que se tem notícia foi em 1931, na Dinamarca, que deu origem até um filme bastante interessante, que eu recomendo a todos, chamado Garota Dinamarquesa. É o primeiro caso que se tem notícia de uma cirurgia de redesignação sexual. Aqui no Brasil, que se tem notícia, a primeira cirurgia de mudança de sexo foi em Santa Catarina, em 1959. No início, de uma forma muito rudimentar, podemos dizer assim. As técnicas foram evoluindo e, finalmente, em 1997, o Conselho Federal de Medicina começou a regulamentar a realização de cirurgias experimentais no âmbito dos hospitais universitários no Brasil. Até esse momento, aquele que quisesse fazer cirurgia de redesignação sexual ou teria que se submeter ou teria que mudar para o exterior ou ir para o exterior fazer, ou tentar fazer, mas de uma maneira não oficial, digamos assim. Inclusive, é importante dizer que os médicos que ousaram fazer, que tentaram fazer, ou que de fato fizeram as primeiras cirurgias de redesignação sexual no Brasil,
muitos deles foram até punidos porque o estatuto, né, os regimentos do Conselho Federal de Medicina não permitiam que se fizessem essas cirurgias, que eram entendidas como cirurgias mutilatórias desnecessárias, segundo o entendimento da época, correto? Bom, finalmente em 2008, o Brasil decide oficializar as cirurgias de mudança de sexo através do que se chama de processo transexualizador e passa a incorporar essas políticas de mudança de sexo no âmbito do órgão gestor de saúde pública no Brasil, que é o SUS, através da portaria 457 do Ministério da Saúde. Bem, paralelamente a esses avanços da medicina, o direito foi tendo que acompanhar, porque a verdade é que não é o direito que empurra as relações sociais, é exatamente o contrário. As relações sociais são dinâmicas, a sociedade é dinâmica, ela vai começando a incorporar novos conceitos, novas visões de mundo, e o direito precisa, para não ficar à látere disso, ele é trazido a reboque e ele precisa apresentar necessariamente umas respostas a essas demandas sociais que chegam até o judiciário. Então, é essa a situação. A gente consegue perceber, a partir do que a gente já falou, que essas situações para o transgênero devem ser extremamente penosas, pesarosas, trazer uma imensa angústia, um imenso sofrimento pelo fato de ter nascido com o sexo biológico, seja masculino ou feminino, mas não se ver enquadrado de acordo com aquele sexo biológico. A narrativa que essas pessoas nos trazem é que é como se elas, para usar uma expressão popular, mas para ficar bastante didático, como se elas tivessem nascido num corpo errado. É como se ela nasceu com o sexo biológico masculino, mas a mente dela, o psicológico dela é toda voltada para o feminino, então ela não se enxerga naquele corpo. Então, e o inverso também pode acontecer. Nasceu como uma menina do sexo feminino, mas o psicológico dela está todo inclinado como sendo do sexo masculino. Então, essas situações podem, de fato, trazer imenso sofrimento, uma angústia tremenda. Por isso, a necessidade de se readequar tanto a questão registral e para que essa pessoa possa se inserir na sociedade de forma plena. A narrativa que nós temos é que muitas vezes essa angústia, esse sofrimento pode levar a situações de depressão profunda, de automutilação, lamentavelmente, e até chegando muitas vezes à supressão da própria vida. A pessoa não aguenta aquele sofrimento, aquela angústia, e se ela não tiver uma resposta social adequada, ela lamentavelmente pode acabar suprimindo a própria vida. Por isso é necessário a gente olhar esse tema com bastante sensibilidade, para a gente, com muita empatia, perceber que não é uma questão desnecessária, mas sim absolutamente importante para conferir dignidade a essas pessoas. Bom, o próprio artigo 1º, inciso 3º, essas questões perpassam pelo artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que estipula o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o que nós estamos falando aqui é de dignidade da pessoa humana. E, para exemplificar isso, eu trago o exemplo mais famoso, talvez o caso mais famoso, um caso notório, público e notório, que foi trazido muito na mídia à época, é o caso da linda modelo e atriz Roberta Close, né? Onde ela nasceu como um menino, foi registrada como Roberto e não se identificava, não conseguia se ver como um homem, entendia que havia nascido num corpo errado. E aí ela foi para Londres em 1989 e fez a cirurgia de redesignação sexual e a partir daí, uma cirurgia de mudança de sexo, em 1990 ela ingressou pela primeira vez com uma ação judicial pleiteando então a mudança do seu registro de nascimento e consequentemente dos seus documentos. Essa ação não teve sucesso,
o pedido foi julgado improcedente, houve uma manifestação da Procuradoria da República à época, entendendo que não havia esse direito, e então ela, em 92, aguardou, e em 92 ela ingressou com uma segunda ação, com alguns outros fundamentos, pleiteando novamente a mudança sexual no seu registro de nascimento e para que se possibilitasse que ela retirasse documentos como sendo mulher. Porque, vejam, voltando, imaginem o sofrimento de uma mulher linda, que se vê como uma mulher e é uma mulher linda, com aparência física de mulher, com trajes de mulher, com corpo de mulher, na hora de se apresentar, ter que mostrar um documento de identidade como sendo homem. Passaporte, quando viaja, tem que mostrar um passaporte de homem. A carteira de habilitação, quando é parada eventualmente numa blitz, tem que mostrar uma carteira de motorista de homem, uma carteira nacional de habilitação de homem. Então isso gera um constrangimento. É compreensível que isso gere um enorme constrangimento. Por isso ela esperou, aguardou um tempo e em 1997 ela ingressa com uma outra ação sob novos fundamentos, juntando laudos médicos, laudos psicológicos, comprovando a condição dela feminina e reconhecimento, o pedido de reconhecimento, que fosse reconhecida as suas características físicas femininas. Apenas em 2005, portanto, 15 anos depois da primeira ação, que foi ajuizada em 1990, é que finalmente ela obtém êxito. Então vejam que ela precisou percorrer uma via crucis de 15 anos em processos judiciais diversos, em ações judiciais diversas, para que finalmente, 15 anos depois, ela conseguisse obter o pedido da ação julgado procedente e ter o seu pedido, o seu pleito reconhecido, que era a alteração do nome e do seu registro de nascimento. Bom, a gente precisa lembrar nesse momento que o nome, como eu já até antecipei, ele não é um mero acessório, ele não é algo sem importância. O nome, ele reflete o direito da personalidade, que está lá no artigo 16 do Código Civil, que diz o seguinte: toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. E o nome, ele tem uma função muito importante. O nome, ele distingue a pessoa na sociedade, ela reflete o direito da personalidade. É um nome que traz uma série de direitos e o nome com o qual ela vai se colocar na sociedade. Por isso o nome ele precisa revelar a verdadeira identidade da pessoa. Por isso a importância do pleito dos transgêneros. É preciso que o nome, de fato, reflita a forma e o gênero com o qual a pessoa se identifica. Do contrário, como eu disse, isso pode trazer imenso constrangimento. Bom, o tempo foi avançando, uma série de ações judiciais isoladas de pessoas que estavam na mesma situação começaram a ser ingressadas em judiciário. Foi quando se entendeu que essa questão deveria ser resolvida de uma maneira mais ampla, de uma maneira coletiva, por assim dizer. E em 2009, a Procuradoria-Geral da República ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI número 4275, portanto bem mais recente, em 2009, pedindo que fosse dada a interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 58 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Então, o pedido da PGR é que fosse dada interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 58, permitindo que os transgêneros alterassem o seu nome e mais, sem a necessidade da cirurgia da redesignação sexual. Então, o pedido à época da PGR, da Procuradoria-Geral da República, é que fosse permitido que os transgêneros mudassem o seu nome sem que houvesse a necessidade da cirurgia de redesignação, que não seria um pré-requisito. Essa ação ficou parada há um tempo e agora, em março de 2018, finalmente foi a julgamento e todos os ministros entenderam que, de fato, existe o direito à mudança de nome para se adequar à realidade psíquica do indivíduo. Essa decisão foi recebida com muita satisfação pela comunidade jurídica, pela comunidade acadêmica,
Nós, registradores civis, que sempre fomos entusiastas para que esse direito fosse reconhecido, também ficamos muito alegres, contentes com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e a gente considerou que foi uma enorme vitória. Havia uma questão que precisava ser tratada, se a alteração do nome no registro civil deveria ser administrativa ou judicial, ou seja, se era necessário ingressar com uma ação em juízo ou se poderia ser feita diretamente nos cartórios de RCPN. A tese vencedora é de que não precisava, como não precisa, de cirurgia de mudança de sexo, cirurgia de redesignação sexual, para que a pessoa, o indivíduo, possa pleitear a alteração do seu nome e gênero nos cartórios de RCPN. Basta, então, a autodeclaração do indivíduo no balcão do cartório. Entretanto, embora essa decisão tenha sido festejada, havia ainda alguns pontos que precisavam ser esclarecidos para que essa decisão pudesse ter efetividade, para que não se criasse para que não houvesse um problema técnico operacional no cumprimento dessa decisão. A gente não pode perder de vista que os cartórios de RCPN têm como um dos seus pilares, e que está lá estabelecido na Lei de Registros Públicos, na Lei 6.015 e também na Lei 8.935, um dos pilares da atuação dos cartórios de RCPN é que na prática dos seus atos haja com segurança jurídica. O registrador civil, ele tem que, ao praticar os atos no âmbito do seu cartório, fazê-lo com segurança jurídica. Então é preciso que se dê um instrumental para o registrador civil atuar e fazer a alteração do nome do transgênero necessária para conferir dignidade a essas pessoas, mas sem perder de vista a segurança jurídica que deve sempre nortear a atuação do registrador civil. Então, esses pontos começaram a gerar algumas divergências. A primeira dela: será que bastaria um transgênero chegar num balcão do cartório de RCPN, um balcão de atendimento do cartório de RCPN, e simplesmente se apresentar como transgênero, apenas fazer a autodeclaração, como a STF falou, para automaticamente, sem nenhuma requisito adicional, automaticamente poder mudar o nome no seu registro civil e a partir daí mudar os seus documentos? Ou será que haveriam outros requisitos que não foram trazidos pelo STF? Segundo lugar, que documentos, afinal, o cartório de RCPN poderia exigir nesse momento dessa autodeclaração, que ele poderia solicitar? Porque a gente sabe que se essa pessoa resolvesse ingressar, como sempre foi, pela via judicial, certamente o juiz iria requerer a comprovação de a juntada de uma série de documentos, certidões negativas, comprovando a sua idoneidade, certidões fiscais, trabalhistas, etc. Será que o cartório, em analogia ao que sempre se fez, ao que se faz judicialmente, poderia, no âmbito do seu balcão, do seu cartório, pedir também as mesmas certidões? Então eram questões que precisavam ser definidas para se dar uma verdadeira efetividade a essa decisão do Supremo. Pois bem, é preciso a gente dizer que essas certidões que sempre se exigiu judicialmente, elas de fato são necessárias, porque embora se reconheça a necessidade da mudança de nome para aqueles que se sentem em desconformidade, se sentem desconfortáveis com o sexo biológico, com sua identidade psíquica, é necessário que essas pessoas comprovem que atrás dessa necessária mudança de nome, não se esconde ali, por assim dizer, um desejo, uma intenção subliminar menos nobre, que essas pessoas não estão se valendo de uma possibilidade de alterar o nome para esconder um outro motivo que não seja esse. Então, por conta dessas divergências que ainda
que surgiram a partir da decisão do STF é que foi feito um pedido de providências junto ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que também era um pleito das ARPENs, da ARPEN Brasil, da Associação de Registradores Civis de Pessoas Naturais, que precisavam ter essas questões esclarecidas. Então, houve esse pedido de providências junto ao CNJ, que finalmente culminou na elaboração do provimento 73, que é agora onde a gente vai se centrar. Então, a partir da decisão do STF, foi feito um pedido de providências para que fossem esclarecidas algumas questões e, finalmente, em junho, portanto, poucos meses após a decisão do STF, culminou no provimento 73, que é de junho, agora, portanto, bem recente, junho de 2018. E o que traz esse provimento de 73 de 2018? Ora, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, considerando o direito à igualdade previsto no artigo 5º também da Constituição de 88, levando em consideração uma série de legislações internacionais, como, por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, decisões tomadas na Corte Interamericana de Direitos Humanos, enfim, levando em conta todo esse conjunto de decisões, de legislações, tanto nacional quanto internacional, levando em consideração também a obrigatoriedade de não discriminação, a necessidade de promover políticas de inclusão dessas pessoas transgênero, levando também em consideração, portanto, fundamentada também numa decisão, numa regulamentação da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que simplesmente retirou do CID, que é o catálogo, a classificação internacional de doenças, retirou essa situação do transgênero, que antes era tratada como doença mental, transtorno psicológico, retirou os transgêneros do CID, portanto, tirou o caráter de doença dessa questão de transtorno dessa situação do transgênero, levando em conta tudo isso, é que foi elaborado o provimento 73 para justamente dirimir aquelas dúvidas que ainda subsistiram a partir da decisão do STF. E aí, o que traz esse provimento 73? Eu não vou, evidentemente, ler artigo por artigo, até para não tornar cansativo a fala, mas eu vou elencar tópico a tópico os requisitos principais, e aí eu convido a cada um de vocês, se realmente tiver interesse e quiser olhar mais detalhadamente, procurar na internet, no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o provimento 73 para ler exatamente a íntegra do texto, ok? Então, quais são os requisitos trazidos pelo provimento 73 para que o transgênero faça a alteração de nome e gênero administrativamente nos cartórios de RCPN? Em primeiro lugar, a pessoa deve ser maior de 18 anos, isso está lá no artigo 2º do provimento. Então, pelo menos administrativamente, não é possível que uma pessoa com menos de 18 anos, que não seja maior e capaz, faça administrativamente. Ah, mas se a pessoa tiver 16 anos e já quiser fazer, aí não poderá ser feita administrativamente. Ela pode pleitear, tentar fazer essa mudança antes disso, judicialmente, como sempre foi feito. Se vai ser julgado procedente ou não, isso é outra questão. Mas administrativamente só poderá ser feita a partir de 18 anos. Isso está lá no artigo 2º do provimento. Um segundo requisito é que, na verdade, uma segunda regulamentação é que o transgênero que quiser fazer essa alteração, ela poderá incluir ou excluir agnomes indicativos de gênero ou de descendência. Eu vou explicar aqui o que é isso. Mas quando a gente fala nome, às vezes no popular a gente pergunta para a pessoa, né? Como é seu nome? Se alguém me perguntasse como é seu nome, eu diria, porque é corriqueiro que a gente age assim, meu nome é Ana Paula. Mas, na verdade, nome, tecnicamente, nome é o somatório de prenome
com sobrenome, que são os apelidos de família, e, eventualmente, agnome. Então, nome é o conjunto de prenome e sobrenome. Isso todo tem. Algumas pessoas têm agnome, que eu vou explicar o que é isso. Então, se alguém perguntasse o meu nome, eu, popularmente, eu diria Ana Paula. Mas, na verdade, Ana Paula é o meu prenome. O meu sobrenome, como eu disse no início do vídeo, é Caldeira. Então, Caldeira é meu sobrenome. Ana Paula é o meu prenome. O meu nome é Ana Paula Caldeira, é o conjunto. Algumas pessoas, além do prenome e do sobrenome, têm o que se chama tecnicamente de agnome. O que é agnome? Agnome, vocês certamente já viram, ou até você pode ter um agnome sem saber. Agnome é aquela palavrinha que se encontra ao final do sobrenome que indica que aquela pessoa tem uma descendência dentro da sua linha sucessória naquela família. Então, por exemplo, Júnior, filho, filha, neto, sobrinho. E aí a pessoa, por exemplo, José da Silva Filho, significa que o pai chama-se José da Silva. Então, esse filho é o que se chama de agnome. Indica, então, uma linha de descendência naquela família. É importante eu trazer essa conceituação que parece um pouco técnica demais do que seria agnome, mas é porque é de extrema relevância para a gente entender o que o provimento 73 diz quando estabelece que o transgênero poderá incluir ou excluir agnome indicativo de gênero ou descendência. Porque, claro, com muita lógica, se o sujeito nasceu num corpo masculino e ele justamente está trocando para um nome feminino porque é assim que ele se sente, é assim que ele quer ser inserido na sociedade, não faz sentido que ele mantenha um júnior, ou filho, ou neto, ou sobrinho, porque simplesmente esse agnome, ao final, ele já vai indicar o gênero original. Fica fácil a gente entender por que o provimento 73 estabelece que o transgênero poderá incluir ou mesmo excluir principalmente, né, a questão do agnome indicativo de gênero ou da sua linha de descendência. Porque, veja, se ele está trocando o nome, né, e o gênero, não faz sentido que ele continue preservando no seu nome expressões como filho, sobrinho, neto, júnior, que, por exemplo, no caso daquele transgênero que vai mudar para o nome feminino, indica de cara o sexo, né? Até porque, como eu disse, o nome, aquela pessoa que tem o agnome deve ter um nome exatamente igual da primeira pessoa que foi registrada na família com aquele nome. Então, se o sujeito está trocando o prenome, o agnome ele perde o sentido. Então, não tem sentido o sujeito manter o filho se o nome já não vai ser igual ao do seu pai, por exemplo, ou do seu avô, por exemplo. Agora, é possível, o provimento 73 permite incluir, caso queira, um agnome para ficar com o nome exatamente igual do avô, do pai, etc. Então, é permitido isso, a inclusão ou exclusão do agnome. Foi necessário a gente fazer sair um pouquinho do tema, mas sair um pouquinho da questão específica do transgênero e entrar nessa explicação técnica do agnome para a gente entender o sentido dessa estipulação aqui do provimento 73, ok? Outra questão que o provimento 73 estabelece é que o transgênero não vai poder mudar sobrenome de família. A gente está tratando aqui do prenome, mudança de prenome, né? Que é Ana, Paula, Mauro, João, Pedro, Antônio, Maria. Esses são prenomes. Então, o que traz... Vamos entender. O que traz constrangimento para o transgênero? É ele se apresentar com um documento que traga lá um prenome que não corresponde àquele sexo psíquico dele, aquele gênero, aquela identidade psíquica. Então,
o que se precisa fazer para restabelecer a dignidade do transgênero é permitir que ele mude o prenome que está em desconformidade com aquela identidade psíquica dele, com a realidade psíquica dele. Mas isso nada a ver com o sobrenome de família, que deve ser mantido. Por isso o provimento estabelece expressamente que não pode mudar sobrenome de família. Pereira, Ferreira, Souza, Silva, Caldeira, Noronha, esses sobrenomes devem ser mantidos, tá? O que se permite aqui é apenas a alteração do prenome ou do agnome naquilo que a gente já falou. Outra questão, a alteração pode ser feita tanto no cartório onde a pessoa foi registrada, está lá no artigo 3º, mas também se permite que essa alteração seja deflagrada em outro cartório de RCPN, evidentemente, outro cartório de registro civil, como, por exemplo, o cartório que seja mais próximo da sua residência. Então, a pessoa foi registrada, por exemplo, no norte do estado do Rio de Janeiro, mas agora mora aqui na capital. Então, ela não precisará se deslocar, caso não possa, não queira, ir até o cartório de origem, onde está lá o assento do seu registro de nascimento. Ela pode simplesmente ir no cartório de RCPN mais próximo da sua residência, um cartório da capital, por exemplo, foi o exemplo que eu dei, e lá dar início a esse procedimento de alteração registral, e os cartórios vão se comunicar. Os cartórios é que vão trocar informações para que ao final seja feita a averbação onde está de fato o assento de nascimento, ok? O artigo 4º do provimento trata sobre a questão da autonomia de vontade. Claro, é preciso que a pessoa tenha, além de ser maior, capaz, enfim, que isso seja um indicativo da autonomia de vontade dela. Ela não pode, claro, ser compelida por alguém da família, por exemplo, a alterar o seu nome, alterar o seu registro de nascimento. Para isso, ao final do provimento, o provimento traz um termo que tem que ser reproduzido no momento que for preenchido pela parte no balcão, onde ela declara que está fazendo de livre e espontânea vontade, onde ela declara que, entre outras coisas, isso a gente vai ver mais adiante, que ela não tem outra ação em andamento, por exemplo. Então, há necessidade do preenchimento desse termo para que seja consignada ali naquele termo a autonomia de vontade dela, ok? Como eu já disse desde o início, a via é a via administrativa, não precisa em regra então de autorização judicial, isso está lá no parágrafo 1º, artigo 4º, a não ser que isso a gente vai ver mais adiante, que subsista alguma pendência e aí o registrador civil pode eventualmente suscitar uma dúvida, mas em regra o que se buscou foi que fosse feito na via administrativa para justamente desburocratizar e tornar mais rápido, mais célere essa mudança. Uma outra questão, um outro requisito é que não precisa apresentar laudos médicos nem laudos psicológicos, isso não é uma condição para que seja feita a alteração de transgênero, a alteração do nome do transgênero, do seu registro. Poxa, Ana, mas você lá no início falou que toda essa questão surgiu justamente pela necessidade, lá no início da redesignação sexual, da cirurgia, etc. Então agora o provimento entende que não precisa? Não precisa. Foi uma opção que já havia esse entendimento doutrinário e mesmo jurisprudencial de que não era um pré-requisito fazer a cirurgia de redesignação sexual. Então, na verdade, o provimento apenas acompanhou esse entendimento jurisprudencial que estabeleceu que, neste momento, não era necessário a cirurgia de redesignação, tá? Então, o provimento trouxe isso também. Não há necessidade de comprovar que fez a cirurgia de redesignação sexual e muito menos apresentar laudos médicos ou psicológicos, que a gente vai ver adiante que podem até ser esses laudos apresentados, mas são documentos facultativos, não são documentos obrigatórios. Outra questão trazida pelo provimento é que
o requerente ele tem que declarar no cartório de registro civil que ele não ajuizou outra ação, uma ação judicial com o mesmo pedido no judiciário. Ou seja, não há outra ação, não há uma ação correndo em juízo, uma ação judicial com o mesmo pedido, para que não haja conflito de decisões, porque senão o cartório poderia deferir aquela alteração, quando na verdade já há uma discussão em juízo e o juízo poderia, por exemplo, decidir em sentido absolutamente contrário. Então, quando o sujeito comparece ao cartório de RCPN pleiteando a alteração do seu nome no assento de nascimento, ele tem que declarar que não há em tramitação, que não ajuizou a ação judicial. Se houver, se tiver, tem que aguardar o julgamento da ação. Isso está lá no parágrafo 4º. Ou, se a ação, por exemplo, foi arquivada, ele tem que declarar, tem que comprovar que essa ação já foi arquivada e que, portanto, não há o risco de decisões, por assim dizer, conflitantes, ok? Além disso, ele tem que apresentar uma série de documentos pessoais e certidões de órgãos dos mais diversos para comprovar que tem idoneidade, demonstrar a sua idoneidade, está lá no parágrafo 6º, e também, como eu já antecipei, conferir segurança jurídica a essa troca de nome e demonstrar que por trás daquele pedido, que é legítimo, que é necessário, que está amparado na legislação nacional e internacional, mas que por trás desse pedido não se esconde a vontade de, por exemplo, escapar da justiça penal ou coisa assim, coisa semelhante. Então é necessário nesse momento, porque isso sempre ocorreu também em via judicial, então aqui não é diferente, não haveria por que ser diferente, ele tem que demonstrar a sua idoneidade apresentando não só seus documentos pessoais, como também uma série de certidões demonstrando a sua absoluta retidão, sua idoneidade, comprovando a sua boa-fé nesse pedido, ok? Então, eu não vou ler todas, quem tiver interesse, como eu disse, eu convido que busque esse provimento no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, até para não tornar muito lento o vídeo, mas uma série de certidões atualizadas, tá? Ele tem que juntar o documento pessoal com cópia da identidade, CPF, certidão de nascimento atualizada, título de eleitor, comprovante de residência e uma série de certidões. Distribuidores cíveis, criminais, do tabelionato de protestos, de títulos, certidões da justiça eleitoral, militar, trabalhista e etc. E aí tem uma série de outras. Isso tudo para instrumentalizar esse pedido da melhor maneira possível, comprovando a legitimidade do seu pleito, certo? Esses documentos são obrigatórios, tá? Agora, como eu disse, é possível, o provimento faculta lá no parágrafo 7º, que a parte, caso queira, até para municiar, para corroborar ainda mais o seu pedido, para tornar mais robusto o seu pedido, caso queira, ele tem possibilitado a juntada de laudo médico e psicológico que atestem a sua situação, a sua condição de transgênero, tá? Uma outra questão que precisa ser dita é que esse procedimento é absolutamente sigiloso, de maneira que, no momento que for feita essa alteração, e como é que vai ser feita essa alteração, tecnicamente? A partir do momento que for autorizado essa mudança, será feita uma averbação, o nome técnico é esse, que é uma inclusão, uma anotação, por assim dizer, à margem do livro, do registro de nascimento. Então, aqui está o registro de nascimento com todos os dados originais e à margem do livro será colocada essa alteração. Então, esse procedimento ele é sigiloso, vai constar da averbação. Porém, no momento que for emitida, expedida uma certidão, uma segunda via da certidão de nascimento, não poderá constar esse procedimento de alteração de nome, tá? Está no artigo 5º do provimento, já era um entendimento, essa questão da não informação
da não informação na certidão dos transgêneros, dessa mudança de sexo, já havia uma discussão em sede doutrinária e jurisprudencial, e o provimento 73 simplesmente acabou abraçando essa ideia, esse entendimento mais moderno, de que até por uma questão de dignidade, não deve constar da certidão, da nova certidão do transgênero, dessa pessoa, que ela mudou o sexo e o nome. Então, esses dados vão constar, evidentemente, da averbação do registro de nascimento. Mas a certidão, aquele documento, aquele papel que a pessoa utiliza na sua vida, essa informação não constará, está lá no artigo do provimento. Essa é a regra. Porém, o provimento traz duas exceções. Primeiro, se a própria pessoa pedir por algum motivo. Pode ser que ela tenha algum fundamento, alguma justificativa, alguma necessidade especial, específica, que precise fazer constar ali que ela participou, que ela pleiteou essa mudança de nome e gênero. Então, se a pessoa pedir, pode constar da certidão. Uma outra exceção é se houver um pedido e, portanto, uma autorização judicial para isso, tá? Uma determinação judicial para que faça constar, também por um motivo específico. Então, a regra é que a certidão não vai trazer, mas, nesses dois casos, pode constar da certidão. Eu disse que esse procedimento ele é administrativo, ok? E a ideia, de fato, é desburocratizar, tornar mais ágil essa alteração de nome e do gênero no assento do nascimento. Porém, se o registrador civil, se o cartório de RCPN suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação, ou seja, que a pessoa, por trás daquele pedido, que é legítimo, que naquele caso concreto, aparentemente é necessário, se o RCPN, se o cartório suspeitar que por trás daquele pedido se esconde uma fraude para fraudar contratos, para fraudar uma empresa, para fraudar um negócio jurídico, enfim, ou que a pessoa não está agindo com verdade, ou que a pessoa está mal intencionada, má fé, ou que, na verdade, ela está sendo coagida a fazer isso, por exemplo, um vício de vontade, ela está sendo ameaçada, por exemplo, ou se ela está querendo simular algum negócio jurídico e, para isso, ela precisa promover essa alteração, ou seja, se houver a suspeita de alguma dessas situações, nesse caso, o registrador deve fundamentar o porquê que ele está recusando e vai encaminhar esse pedido ao juiz corregedor permanente. Isso está lá no artigo 6º do provimento. Outra questão que o provimento traz é a necessidade do cartório manter no seu acervo um índice de busca do livro de nascimento, do registro de nascimento, do livro de nascimento, que traga informações tanto do nome original quanto do novo nome. Isso está lá no artigo 7º. Então, o índice de busca tanto deve conter, para facilitar a busca, tanto o nome original quanto o nome escolhido, o segundo nome, por assim dizer. Então, por exemplo, o transgênero que nasceu e foi registrado como João, se ele quiser trocar, após o procedimento de alteração de nome, ele trocar o nome para Maria, o cartório terá que ter o nome de João e Maria, o primeiro nome e o segundo. O inverso também acontece. Então, se Joana nasceu como Joana, foi registrada como Joana e depois trocar o nome para João, também o cartório terá que ter o nome de Joana e João. Certo? São os dois nomes que devem ser mantidos no índice de busca, tá? No artigo 7º. Feito isso, o cartório, depois de encerrado, né, e de fato efetivada a mudança de nome, o cartório deve comunicar aos outros órgãos, como por exemplo, Tribunal Eleitoral, Justiça Militar, eventualmente, enfim, outros órgãos, alguns órgãos, para que seja alterado nesses órgãos, comunicado, por exemplo, à Receita Federal, que houve essa mudança de nome para que seja dado baixa no cadastro, nesses órgãos, para que não haja uma dissonância dessa nova realidade registral com o que consta
nesses outros órgãos. Então, o cartório deve comunicar a outros órgãos desse novo nome, do que aconteceu, para que sejam atualizados esses dados cadastrais. Agora, isso o provimento traz, especificamente traz ao final, quase ao finalzinho do provimento, o procedimento, a providência, melhor dizendo, de mudança dos documentos subsequentes. Isso, claro, evidentemente, fica a encargo da parte interessada do requerente, né, do transgênero. Então, se ele vai mudar a identidade, passaporte, carteira de habilitação, carteira de trabalho, ou seja, todos os documentos subsequentes, isso fica a encargo da parte interessada, que com base municiado dessa nova certidão que traz lá o seu novo nome, ele vai poder finalmente pleitear a mudança de documentos que tanto deseja, para que tenha uma vida plena, digna, feliz, que afinal de contas é isso que toda pessoa deseja e merece. Espero então, eram essas as considerações que eu tinha a fazer sobre esse interessante assunto. Espero que tenha sido de interesse de vocês. Convido ao final agora, já me encaminhando ao final, convido que você que está nos assistindo veja também os outros vídeos que a Arpen Rio tem publicado periodicamente, que vai começar a fazer uma série de vídeos. Recentemente, a nossa colega registradora civil, professora e doutora Flávia Rio, uma importante professora aqui do Rio de Janeiro, gravou um interessantíssimo vídeo, uma aula super interessante sobre mediação extrajudicial nos cartórios de registro civil. Então, se você não viu, eu convido você a assistir, porque está fantástica essa aula. E também acompanhar as redes sociais da Arpen Rio para se atualizar, para se manter informado. O site da Arpen Rio é arpenrio.org.br. Eu convido você a acessar. Também acessar as redes sociais, onde a Arpen Rio costuma divulgar uma série de informações importantes, no Facebook, no Instagram, para você se manter atualizado. Aqui embaixo depois vai aparecer o site para você, caso você não tenha conseguido escrever, anotar, tá? arpenrio.org.br. Muito obrigado, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.